fortalecer essa construção de uma igreja voltada para, ao mesmo tempo, segue o Evangelho, luta todo dia para transformar a sociedade, melhorar o mundo. Então, assim, eu entendi que essa nossa conversa aqui seria partilhada por mais 2 convidados. E, olha, eu vou trabalhar aqui sobre a graça e inspiração do Espírito Santo, porque eu tinha pensado assim: eu vou deixar os outros convidados falar primeiro e depois eu vou só concluir. Sabe disso? Quando agora a surpresa, porque eles não vieram, mas eu vou tentar aqui compartilhar um pouco do momento, avaliando um pouco o momento que nós vivemos em nosso país e no mundo, porque analisar a conjuntura significa para ter um olhar sobre o conjunto de questões que envolvem a sociedade, seja num plano local, num plano nacional ou num plano mais geral. E analisar a conjuntura, os aspectos sociopolíticos da realidade que a sociedade vive, sobretudo em nosso país, ela tem o sentido de não apenas nos debruçar sobre dados, sobre informações do contexto da política, da economia, das questões que interessam a luta e a organização dos trabalhadores, e especialmente fazer essa análise olhando e compreendendo e analisando uma sociedade que é dividida em classes e que se movimenta o tempo todo, seja uma minoria para manter o poder e os privilégios, sejam as maiorias de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, das periferias, das grandes cidades, das pequenas cidades, do campo, não é? As populações, sobretudo no contexto amazônico, as populações tradicionais, dos pequenos agricultores, dos camponeses, dos pescadores, dos trabalhadores rurais, das populações quilombolas, dos povos indígenas, dos povos originários, que nessa nossa história de 525 anos, os povos indígenas, que eram mais de 1000 nações, quando esse país foi saqueado há 500 anos pela colonização europeia, os povos indígenas, que eram, naquela época, mais de 4 milhões de pessoas, hoje reduzidos a 1 milhão e 200 mil pessoas, o que mostra o massacre sobre aqueles que são os legítimos donos dessa terra. Então, analisar a realidade significa a gente pensar, nesse contexto, como é que as forças da opressão se organizam, se articulam, para todo dia tirar das maiorias dos trabalhadores e trabalhadoras, dos homens e mulheres que fazem parte da nossa sociedade, porque eles se apropriam da sua força de trabalho, ou até mesmo negam o direito ao trabalho, porque milhões estão ainda desempregados. E a leitura da conjuntura nada mais é do que buscarmos elementos que possam iluminar, orientar a nossa caminhada. E aqui, a caminhada de cristãos que se preocupam não apenas com
a promoção e a vivência da fé, mas querem uma fé comprometida com a transformação dessa própria realidade. Este é o, para nós, esse é o sentido cristão mais autêntico, mais verdadeiro, que segue as lições do nosso Mestre, a inspiração do nosso Deus, do Deus vivo, que está em cada um de nós, em cada um que está nesse mundo. Então, pessoal, refletir sobre a conjuntura nada mais é do que buscar elementos para fazer com que a nossa caminhada seja a mais engajada, a mais comprometida, aquela que mais nos possibilita plantar todos os dias as sementes de libertação, de igualdade, de justiça social, de partilha dos bens que são produzidos por toda a sociedade, mas infelizmente apropriados por alguns, e para alguns sobra apenas as migalhas ou não sobra nada. Então, perceber como é que cada lado se posiciona no contexto social e político para ver o que o nosso compromisso de cristãos nos impõe como tarefa profética, de luta, de enfrentamento de todas as injustiças e de todas as formas de opressão. Bem, o nosso país tem uma tradição histórica muito ancorada no autoritarismo, de uma história de violência, de exclusão de uma minoria sobre as maiorias. E essa violência se expressa, seja pela negação das condições mínimas de dignidade, essa violência se expressa na forma de organização o poder está organizado para servir a uma minoria, e nisto, todo um processo de exclusão aos mais diversos segmentos da sociedade é algo muito presente, né? Seja pela forma como se deu a formação do nosso próprio país, baseado num processo de colonização branca e num processo de apropriação de nossas riquezas, acabaram por patrocinar uma das maiores violências que está no cerne da nossa história, que foi a escravidão. 350 anos de escravidão, quando para cá trouxeram nossos irmãos africanos, que eram pessoas livres, para serem escravizados aqui, isso deixou marcas profundas na sociedade brasileira e permanece até hoje. A desigualdade, o racismo, a violência contra a maioria, que se percebe ser uma negação de direitos historicamente básicos, porque um processo de 350 anos, mesmo não houve uma libertação oficial da escravatura, na verdade, as práticas, a negação do direito à terra, à educação, que permaneceu nas mãos dos mesmos que sempre, de certa forma, acontece até hoje, não levou efetivamente a um processo realmente de igualdade social. Então, pessoal, passado a nossa história, talvez seja bom lembrar um aspecto mais recente dessa violência das maiorias, aquilo que nós vivemos na minha juventude, o fizinho no período da ditadura militar, que tanto
dominou e criou situações que fez com que o Estado impedisse a participação do povo nas decisões mais elementares. Primeiro, escolheu seus representantes. Foi o fim das eleições, para presidente da República, até para governador, foi o fim de direitos sociais, o direito de greve, de organização, foi a perseguição a quem expressasse qualquer tipo de contestação à ditadura, a falta de liberdade de expressão, a cassação de mandatos, a violência da censura, não é? Inclusive, violência da censura que marcou, inclusive, uma perseguição muito forte a qualquer tipo de organização. A própria Igreja Católica sofreu muito nesse período, o silenciamento das comunidades, da CNBB, dos bispos mais comprometidos. Então, é uma situação de uma violência institucionalizada que deixou muito marcas profundas na sociedade brasileira. E é triste verificar que, mesmo num processo de participação política com eleições, com o avanço da visão de perseguição também, de diminuição ou de corte, de ataque aos direitos conquistados fruto da luta dos trabalhadores, a extrema-direita, que hoje vem se multiplicando ao redor do mundo, no Brasil conseguiu, em 2018, eleger um presidente da República. E todos nós sabemos o que isso significou. Apesar de ter sido eleito diretamente pelo povo, mas as suas decisões, as suas políticas, né, de corte de recursos para todas as políticas sociais, daquela que atendia a educação, as comunidades ribeirinhas, os projetos ligados à saúde que estavam sendo criados, foram todos sofrendo corte de recursos, e, sobretudo, muitas coisas que foram feitas, inclusive, invocando o nome de Deus, a fé, não é? Para usar como instrumento de dominação e de violência o discurso como se servissem a Deus, promovendo todo dia a perseguição, a diminuição da dignidade humana, uma realidade que todos nós acompanhamos, sofremos e, sobretudo, cada um do seu jeito se esforçou e trabalhou para que aqueles 4 anos de escuridão, de tragédia, de retomada de ações que nos levam à ditadura, ou seja, temos um presidente que defende a ditadura militar, a tortura, que diante do mais grave questão social que nós vivemos em termos de saúde pública, no período da pandemia, alguém fazer graça com pessoas que estavam morrendo asfixiadas, sem poder respirar, que aquilo era uma gripezinha, que isso era mimimi, que não promoveu as políticas de vacinação na hora certa, que deixou milhões a descer a ponto de existir ali um verdadeiro massacre do povo brasileiro. Foram mais de 700 mil mortes. E todo esse contexto fez com que as pessoas continuassem resistindo para derrotar o Bolsonaro, não o bolsonarismo, que continua muito forte atuante nas eleições de 2022. Não há como falar da realidade, pessoal, sem tocar nesse contexto que vivemos há 4 anos, numa disputa política que permanece em desfavor ainda das maiorias, por 2 razões. Seja porque um novo elemento que tem um peso na realidade social e política, que é a
a existência de novas formas de tecnologia para a comunicação, o uso da internet, o uso das redes digitais, não tão sociais, porque se fossem sociais significaria representar sempre os anseios, as lutas, os sonhos, as conquistas do próprio povo, mas não. Nós vivemos um momento no Brasil e no mundo em que a mentira, as fake news, a enganação domina a todos nós, porque diante da quantidade de notícias que chegam todos os dias, muitas vezes uma mentira contada e repetida, muitas vezes nós mesmos ficamos em dúvida: isso é verdade? Isso é mentira? E isso faz com que facilite o próprio ataque a algo que é fundamental numa sociedade civilizada, uma sociedade civilizatória, que é o direito à informação de forma honesta e correta, e é um ataque, pessoal, como nunca antes visto no período, a uma das formas que nós consideramos a mais adequada da forma de gerir e governar a sociedade, que é um sistema democrático, onde todos devem ter direito de se expressar, de participar, de denunciar, de cobrar e de construir as possibilidades de desenvolvimento econômico e social que possa atender aos anseios, às necessidades das maiorias desprezadas, rejeitadas, perseguidas, às quais são negados direitos fundamentais, como a educação, ainda muito limitada, a tragédia que permanece em certo sentido, mesmo com a criação de programas em relação ao atendimento da saúde pública, há questões estruturais como a necessidade da reforma agrária desse país para garantir o pão na mesa e a produção de quem realmente faz a pequena produção. São muitos desafios que todos os dias são, mesmo que com a retomada do governo Lula em 2022, nós estamos assistindo, pessoal, o maior engessamento que uma gestão pode viver quando esse processo da utilização das redes digitais para propagar fake news, mentiras, levou, pessoal, ajudou muito na eleição de um dos congressos nacionais, deputados e senadores desde 2022, que é a nata do conservadorismo, da representação dos setores do grande capital financeiro, dos industriais, e dessa nova tecnologia de informação que tenta dominar o mundo a partir dos interesses do capitalismo. Então, pessoal, nós vivemos um momento muito grave e que me parece, muitas vezes, o próprio governo se dá conta disso, e nós, a sociedade civil, as organizações dos movimentos, os movimentos sociais, o movimento sindical, os partidos do campo democrático e progressista, parecem, todos nós, dormir diante da tragédia que estamos vivendo, de um ataque violento aos aspectos democráticos, à participação. Veja que eles tentaram dar um golpe de Estado depois da eleição de 2022, 8 dias depois da posse do presidente Lula, no 8 de janeiro, promoveram uma manifestação destruindo fisicamente os três poderes da República, o Congresso, o Executivo e o Judiciário, e continuam construindo uma narrativa como se aquilo tivesse sido apenas um passeio em Brasília, e que aquilo não era um ato antidemocrático, que pretendia surrupiar do povo o direito àquilo que a maioria decidiu nas eleições, quando eles questionavam o próprio sistema eleitoral, as urnas são fraudadas, essa eleição é ilegítima. Então, esses questionamentos continuam. E nesse momento, vivemos um momento crucial, que é a campanha, a luta para não permitir que os atos do 8 de janeiro sejam atos que
que caminhem e vão para a impunidade. Por isso, é muito importante a ação do Supremo Tribunal Federal a partir de tudo o que aconteceu e começa a julgar o conjunto de envolvidos nos atos de 8 de janeiro. E essa semana, dia 25 e 26 agora, tivemos uma decisão inicial, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a denúncia contra Bolsonaro e mais 7 que perpetraram aquele momento de tragédia de 2023, 8 de janeiro de 2023, e os torna réus, onde agora se começa um processo que eles vão ser levados a julgamento, e até o final deste ano de 2025 teremos o veredito final, com certeza. Então, por isso, para que haja ali a punição a todos envolvidos na tentativa de golpe de 2023. Porém, a gente precisa participar mais do processo, porque vejam só, duas frentes dos movimentos sociais e populares convocaram atos para amanhã, para o dia 30 de março, em todo o país. Atos em que a sociedade civil, as organizações não governamentais, os sindicatos, os partidos políticos do campo democrático, as igrejas, as bases da sociedade deveriam e poderiam se mobilizar para dizer duas coisas: a defesa intransigente da democracia, da participação do povo nas decisões precisam ser respeitadas, porque a tentativa de golpe é justamente o contrário. E segundo, os algozes da democracia exigem agora anistia para Bolsonaro e todos os golpistas. Então, vejo com certa tristeza e espero que a gente se surpreenda amanhã, que além do ato em São Paulo, que é o ato nacional mais importante, mas aqueles que foram programados para muitas cidades, para todas as capitais do país e algumas cidades do interior, seja um ato que possa reverberar esse sentimento de indignação, de defesa da democracia, de indignação com a impunidade, e que quem promoveu, quem tentou abolir o Estado democrático de direito, e com todas as suas imperfeições, porque esse Estado, desde a forma como está estruturado, pessoal, ele não atende realmente os interesses da maioria da sociedade. No entanto, nós temos espaço, nós temos formas de participação social e política, de qualquer forma querem abolir. Por isso eu vejo com tristeza, por exemplo, aqui mesmo em Ituba, nós tentamos fazer uma reunião, convidando algumas pessoas, não foi muito ampla, mas apareceram 5 pessoas para discutir o ato que seria feito amanhã, o que demonstra que nós estamos nos omitindo, e eu queria chamar a atenção exatamente para isso, pessoal. Essa omissão de todos nós, diante de fatos tão graves, pode ter consequências inimagináveis. Pode ter consequência da gente se arrepender amargamente o resto dos nossos dias, se nós não fizermos algo para, mesmo com termos de dificuldade do atual governo, enfrenta muitos problemas. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas olha, pessoal, nós temos um conjunto de políticas públicas que foram trazidas de volta pelo governo Lula. O Mais Médico, mais recursos para a educação, a garantia de programas sociais no novo patamar do Bolsa Família, a questão do apoio às universidades, à ciência, mais gente fazendo o Enem, a farmácia popular, um conjunto de políticas que efetivamente estão acontecendo, mas parece que as pessoas não conseguem perceber e não conseguem defender. E fazer isso, pessoal, não é exatamente fazer a defesa do governo Lula, que, na minha opinião, eu particularmente defendo.
mas não posso e combato, porque eu fiz o contrário, porque eu acho que apesar das limitações e das contradições existentes no próprio governo Lula, mas pessoal, nós não temos saída. Ou nós assumimos o papel de protagonismo desse processo, ou nós deixamos sair do nosso comodismo para ter uma atuação social, política mais incisiva nos movimentos, na unidade da igreja, nas comunidades, nos sindicatos, nas organizações não governamentais, na escola, na educação, ou nós vamos arrepender amargamente. E um contexto que tem dificuldades. O que a população, muita gente está dizendo? Os preços são muito altos. A inflação dos alimentos é algo gritante. E há por trás disso, pessoal, toda uma armadilha, toda uma artimanha tramada pelo capital, pelos grandes comerciantes, pelas grandes redes da indústria, para que os produtos cheguem nesse patamar para que as pessoas sejam levadas a um descontentamento e, com isso, fazer com que o governo hoje tenha um nível de aprovação baixo, 41% da população, segundo as últimas pesquisas, 55% dizendo que reprova o governo. Isso, se a gente não perceber a gravidade disso e não entender que esse é um papel nosso, se existem políticas que de alguma forma estão garantindo, buscando ampliar direitos que foram retirados no tempo e que precisam ser apoiados, hoje a gente entende isso, ou nós cometemos o erro que vamos nos arrepender com certeza. Um processo, pessoal, é que no Brasil nós somos hoje dominados por um Congresso dos mais conservadores, de direita, que mantém o governo sob coação o tempo inteiro, via um orçamento secreto, bilhões de reais que são direcionados, não se sabe para quem, porque não existe transparência na transferência desses recursos. Então, o orçamento secreto, ele vai impactar muito, pessoal, as eleições de 2026. A direita, o centrão, terão muito recurso para eleger deputados e senadores, e se não houver, no nosso campo popular, uma visão e um compromisso de entender o que às vezes o preconceito nosso contra a política partidária, contra os partidos, pessoal, só reforça o campo do inimigo, certo? Mas às vezes a gente faz um certo puritanismo eclesial, cidadão, que não entende que a participação política é ampla, e a nós, leigos e leigas, cabe justamente como parte da caridade cristã, pregada pelo Evangelho e tão brilhantemente difundida por nosso querido Francisco, o Papa do povo, o Papa da América do Sul, o Papa do terceiro mundo. Então, pessoal, nós precisamos entender que o nosso papel, a nossa missão, ela pode ser decisiva no que vai ser, no que vem por aí. E para piorar, o que não está tão bom, mas pelo menos a gente pode dizer com toda a tranquilidade, pessoal, o Brasil vive um momento, o crescimento econômico, mesmo que serve aos interesses do capital, mas ele é superior a todo o período do Bolsonaro, não é? Porém, a questão, nesse contexto aí, que eu queria me referir, então, para dizer o seguinte, eu não me referi muito aqui ao estado do Pará, mas eu queria dar uma palhinha rapidamente sobre isso. Pode falar. O Pará é o nosso território. Nós estamos nos municípios do Pará. Onde agora, nesse momento, bem ali, daqui a poucos metros, o governador inaugura um dos seus centros de difusão das suas políticas, que é a Usina Paz, mas nós vivemos dominados por uma oligarquia familiar que há 40, 50 anos tem o poder desse Estado e que hoje domina a maioria dos partidos políticos,
do Estado do Pará tem uma política ofensiva para se mostrar como o governo da transparência, que não é. O governo que defende o meio ambiente, que não é verdade. Vamos acolher e receber a COP30, a 30ª Conferência da quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, de 10 a 21 de novembro, com um conjunto de propaganda em reais, quando o governo autoriza e participa de vários empreendimentos que atacam a natureza, a floresta, os rios, os direitos do povo, como está acontecendo agora em Belém, como é no centro de Belém. Ele abre uma avenida cortando um parque ambiental e parece que está tudo normal. Essa normalidade, pessoal, não é algo que a gente possa, digamos assim, aceitar. E nesse sentido, eu queria falar de luta social, pessoal. É preciso que os movimentos concordem. É preciso que a gente se levante. Esse marasmo, essa questão, isso não é comigo, isso é com alguém. Se nós permanecemos essa postura, eu falo, fazendo eu mesmo uma autocrítica. Porque essa é uma questão, a realidade está impondo, mas nós estamos de olho vedado. Portanto, ampliar esse debate sobre a situação política do país, a defesa da democracia, o combate à impunidade, a ampliação de direitos sociais, a preparação, inclusive, para a participação política, pessoal, por que não? É parte do processo. 2026 está aí, está a igreja, não estou referindo os padres, vou fazer o culto, a campanha de qualquer um, como outras igrejas estão fazendo, não é isso, mas é despertar na base consciência social, consciência política, debater a realidade, promover engajamento, ajudar que as decisões da comunidade sejam no sentido do avanço e não do retrocesso. Nesse sentido, eu queria só assinalar duas coisas para encerrar. Este ano, uma parcela da sociedade, liderada pelo setor da educação e capitaneada pelos povos indígenas do oeste do Pará, e professores de algumas comunidades quilombolas, inclusive aqui da nossa região, os quilombolas do Acará foram muito presentes, e dizer para vocês que eu mesmo participei, testemunhei, vivei por dentro 32 dias de ocupação da SEDUC para fazer o chamado Rei do Norte recuar numa lei de instituição da educação paraense, em que ele pretendia, entre outras coisas, entre outras tantas maldades, redução de direitos de educadores, também impor ao povo do campo o trabalho do sistema modular de ensino nas ilhas de abril há 11 anos. Mas ele queria substituir o professor em sala de aula por uma televisão, onde que o único professor seria o único para toda a disciplina. E com muita luta, com muita garra, com muita disposição, eu vivi cada momento daqueles 32 dias na SEDUC, a ocupação da SEDUC, junto com os povos indígenas, e vimos o rei descer o pedestal e ele mesmo revogar a lei que ele tinha assinado no dia 18 de dezembro. Isso foi uma conquista fundamental para aqueles que acham que o poder não pode ser enfrentado, que o poder não pode ser vencido. E por último, o desafio da COP20. É preciso a gente compreender que existem, quando fala de COP20, conferência da Comissão Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ela tem duas partes que é preciso a gente compreender. Uma, a parte institucional, a COP oficial, que é organizada pelas Nações Unidas, dela participam os governantes do mundo. Nós devemos receber em Belém em torno de 180 chefes de Estado, participam os governantes, os centros de pesquisas sobre clima e mudanças climáticas, as universidades e uma pequena participação social. Algumas representações de movimento indígena, quilombola, popular,
sindical, organizações não governamentais, terão uma voz muito pequenininha até. Essa é a Copa oficial. A que nos interessa mesmo organizar é a COP do povo, a cúpula dos povos, a COP paralela, que é onde podem acontecer os grandes debates sobre a questão ambiental, sobre a questão do futuro do planeta, destruído, massacrado, e que se nós não cuidarmos, nós não teremos futuro. Essa COP, a cúpula dos povos, nós precisamos nos engajar na sua construção, nos eventos, nas passeadas, nos seminários, nas rodas de conversa. Para quê? Para que a voz do povo da Amazônia, dos trabalhadores, dos homens e mulheres que vivem nesse território, sejam escutadas por aqueles que vão tomar as decisões oficiais. Esse é o sentido. De um lado, a COP institucional, e nós devemos, todos nós, participar da COP do povo. São alguns elementos que eu trago à reflexão, sobretudo convocando aqui uma mobilização consciente, forte, dirigida ao trabalho de ampliar na sociedade a compreensão sobre a nossa própria realidade sociopolítica e, sobretudo, descobrir nela como o nosso engajamento, como cristão, como leigos e leigas, pode fazer toda a diferença. Viva aqueles que não se cansam de lutar, porque apesar muitas vezes da nossa idade, aí, pessoal, eu acabei de fazer 66 anos, mas continuo com o mesmo entusiasmo por cada um de vocês, porque velho é o mundo, nós somos jovens de espírito, de alma e, sobretudo, quem tem uma causa para defender nunca será velho, porque nós defendemos dignidade, justiça, igualdade, segundo os princípios e a orientação do nosso Mestre Jesus, do nosso Deus vivo, que veio para libertar, para construir, transformar o mundo em algo que a gente possa se orgulhar de viver. Paz, justiça e muita luta na nossa caminhada.